Irmãos, graça e paz, estamos aqui para falar um pouco sobre o Dia dos Pais. É uma honra, né? É um privilégio, é uma bênção de Deus a gente poder falar sobre o Pai. E nesse dia, eu acredito que nós devemos pensar um pouquinho sobre Deus Pai. E uma das funções do Pai é ser provedor. Deus é provedor. E eu gostaria de pensar com vocês em alguns aspectos dessa provisão de Deus. Primeira coisa, Deus é provedor de bênção e paz. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E, de certa forma, nós, como pais, precisamos também prover bênção e paz às nossas famílias. É algo que tem que fazer parte de nossas vidas. Deus também é provedor do pão nosso de cada dia. E o quão importante é para uma família quando as necessidades dela são satisfeitas. Da mesma forma que Deus tem o cuidado de cada um de nós, nós, Pai, temos esse privilégio e dever. Deus prove e, no caso específico de Deus, Ele provê a salvação por Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E só Deus tinha como nos dar salvação. Nós, por nossas próprias forças, não tínhamos como conseguir. E às vezes, como pai, nossas forças são pequenas diante de tanta dificuldade, de tanta luta. Mas assim como Deus nos dá a salvação em Cristo, Ele também pode nos dar o livramento quando nós temos necessidade. Aquilo que era impossível a nós, Deus fez. Aquilo que é impossível para mim, Deus pode me abençoar. Deus pode nos ajudar. Mas além disso, Ele nos deu a Santa Escritura. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E isso é fundamental. Cremos na palavra de Deus, vivemos a palavra de Deus. Se nós somos os sacerdotes do nosso lar, a Escritura deve fazer parte de todas as nossas decisões. Mas, além de prover, os pais precisam ter cuidado. E quais são os cuidados? O primeiro é atenção nas escolhas, nas decisões, naquilo que vamos empreender, fazer. A Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mesmo que nós tenhamos muita experiência, muito conhecimento, mesmo que às vezes temos certeza de que algo é bom, ainda assim nós devemos colocar isso diante de Deus. Ainda assim nós devemos consultar
a palavra de Deus, para saber se aquilo que nós pretendemos fazer está aderente com o que Deus quer para a nossa vida. Isso é importante, isso é fundamental. Nós somos provedores, nós cuidamos de nossa família, mas as nossas decisões, todas elas, têm que estar baseado naquilo que nós conhecemos de Deus. Algumas coisas parecem boas a princípio, algumas decisões parecem boas a princípio, mas nós devemos submetê-las a Deus, para saber qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Mas o outro cuidado que nós devemos ter é com relação à firmeza dos nossos propósitos e atitudes. As pessoas olham para nós, os filhos olham para nós, as nossas esposas olham para nós. E às vezes nós agimos de maneira que não transmite segurança. Nós não somos constantes naquilo que fazemos. E como pais, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos através do exemplo. Temos que ter firmeza. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então o colher depende de não desanimar, de não desistir. Muitos ficam pelo caminho porque desistem de suas famílias, desistem dos seus ideais, dos seus sonhos. Mas nós não podemos ser assim. É um cuidado que o pai tem que ter. Tem que ter a firmeza, tem que ter a atitude, tem que ter o propósito, tem que levar a sua família a uma vida reta diante de Deus. Outra coisa que o pai precisa ter cuidado é que nós devemos ter um lado claro. E o nosso lado tem que ser Deus. Nós devemos mostrar a nossa posição. Nossa família tem que saber. Nossos filhos têm que ver. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. E essa é a questão. O nosso trabalho, a nossa firmeza nas nossas convicções, na nossa fé, na nossa crença, transmite isso a toda a nossa família. Isso não é algo que é só para a nossa vida. E é interessante a gente pensar que durante um tempo nós vivíamos para nós mesmos. Mas hoje nós vivemos para Deus e para nossas famílias. Então, a nossa posição ao lado de Deus tem que ser clara. E para finalizar, a gente pode pedir ao Papai do Céu para que nos ajude a ser um pai melhor. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. E sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento para o bem pessoal e bem do próximo. Sabedoria é a capacidade da gente usar aquilo que nós sabemos para o bem das nossas famílias, para os nossos filhos, para as nossas esposas, para a igreja, para o trabalho. Sabedoria é aplicar tudo que nós temos, todas as nossas habilidades, para o bem. Mas além disso, nós sabemos que Deus é a fonte da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio dela. Mas, às vezes, nos falta amor. E se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus. Se alguém tem falta de amor, também deve pedir a Deus. Porque Deus é amor. Então Ele pode nos dar. Ele pode nos conceder mais dele em nosso coração, em nossa mente. Porque a maioria dos problemas que nós passamos na nossa vida, como pais, é porque nós não amamos suficientemente. E por não amar suficientemente, nós precisamos desenvolver outras virtudes e qualidades. Sabe por quê? Quem ama não maltrata, quem ama cuida, quem ama protege, quem ama respeita, quem ama é fiel, quem ama não mata, quem ama não rouba. Quem ama tem todas as virtudes possíveis. Então, papai, ame aqueles que Deus te deu para cuidar. Essa é a vontade de Deus para nós, para as nossas vidas. Que Deus abençoe todos os papais.